todos, nosso abraço fraterno, solidário, cada uma que aceitou o convite para fazer parte desta jornada de reflexão, ao qual eu parabenizo a iniciativa, entendido os dois sindicatos, é isso, os petroleiros, né, e aqui os docentes da Universidade Federal. Nós que somos um país sem tradição democrática, um país com mais de 500 anos de história, que infelizmente recém completou 51 anos de experiência democrática, é algo muito alvissareiro a reação que nós estamos tendo no Brasil como um todo na defesa da democracia, né? Temos certamente muito o que avançar, né? Temos muitas falhas no nosso sistema de representação de interesses, mas obviamente não podemos retroagir ao ponto que nos encontramos. Então, parabenizar muito então essa iniciativa. Tenho tido a oportunidade de também fazer parte de debates dessa natureza em outras localidades do Brasil e percebo que a universidade, os trabalhadores de maneira geral, têm se posicionado de forma muito objetiva ao quadro colocado no nosso país. Eu vou fazer uma exposição dividida em duas partes. Vou aqui sugerir uma concentração no sentido de explorar um pouquinho com mais detalhes uma primeira parte de como estou vendo, tentando entender esse momento que nós estamos vivendo e fazendo conexões, uma leitura do ponto de vista histórico, um pouco da circunstância ao qual nós estamos hoje envolvidos, porque parto de uma crítica que nós, de certa maneira, todos estamos muito prisioneiros de uma alienação que decorre da perspectiva do curto-prazismo que, de certa maneira, nos contaminou, né? Que é um pouco, o curto prazo é a lógica dos mercados especulativos, do sistema financeiro, que precisam acompanhar o que está ocorrendo no dia a dia, como é que fechou o mercado financeiro, bursátil na Ásia e como foram as valorizações de ações, de moeda, e porque isso define basicamente como vai ser o movimento desses mercados no Ocidente. Então, o mercado financeiro funciona praticamente 24 horas no mundo e deixa esse segmento conectado no dia a dia. E, infelizmente, essa lógica terminou consumindo a sociedade, os governos, que perderam, que abandonaram a perspectiva do médio e longo prazo, né? Nós mesmos tivemos a oportunidade de construir um documento ainda distante de ser um documento definitivo para um Brasil justo e democrático, que justamente chamava a atenção do Brasil ter um projeto de longo prazo, um projeto de desenvolvimento diante de uma série de desafios que nós estamos vivendo, mas a alienação do dia a dia, de certa maneira, nos retira a possibilidade de tratar e fazer as escolhas devidas, né? Mas não apenas a lógica do curto prazo nos contamina, mas também, de certa maneira, o predomínio, não é, das interpretações pós-modernas que fragmentam a realidade em partes, que tiram a possibilidade de ter uma visão do todo. Termina sendo o predomínio da lógica dos especialistas, né? Nos dias de hoje, o especialista é aquele que sabe cada vez mais de coisa nenhuma. É o especialista do olho direito, mas nada sabe, nada tem a dizer sobre o olho esquerdo. Então, é absolutamente fundamental, de certa maneira, nós construirmos um entendimento claro acerca do momento que nós estamos vivendo. Então, eu vou abordar na primeira parte. Numa segunda parte, eu gostaria aqui também de trazer uma agenda que me parece absolutamente necessária, uma agenda que trate das questões novas do Brasil, né? Então, basicamente é essa a minha linha de exposição que eu pretendo fazer aqui nesses 30 minutos que eu teria antes da gente ter um diálogo propriamente dito. Bom, a hipótese que vou aqui explorar é aquela que nós estamos vivendo hoje, um momento que, de certa maneira, singular no nosso país, que não dá para ser comparado
ao que ocorreu nos anos 2000. Muitas vezes a gente fala, o governo da Dilma é assim ou assado, se a gente comparar com o governo do presidente Lula ou com outros governos do período recente, né? A nossa hipótese é que, na verdade, esses anos de 2008 para cá, na verdade, só são comparáveis com dois períodos da história nacional. Um é a década de 30, outro é a década de 1880. Década de 1930, década de 1880. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos vivendo a combinação de duas forças tectônicas, né? Duas forças que alteram a estrutura da sociedade brasileira. E quando você tem a convergência dessas duas forças, nós vivemos um quadro de grande turbulência, que não observamos isso em outros momentos, né? E quais são os dois fenômenos que nós estamos, de certa maneira, convergindo e que nos permite comparar com a década de 1930, com a década de 1880? É quando nós temos a combinação, não é, de uma crise do capitalismo, uma crise externa, tá certo? Uma crise que, de certa maneira, coloca constrangimentos para todos os países, do ponto de vista da reprodução do desenvolvimento capitalista. Então, quando nós temos constrangimentos que vêm de fora do país e que se combinam com o esgotamento de um ciclo político do país. Quando você tem esses dois movimentos, né, geram situações como essa que nós estamos vivendo no Brasil, cujas saídas não são simples, tá? E leva, de certa maneira, a uma conturbação, uma tensão e a uma pressão recorrente por formação de maiorias políticas numa sociedade muito fluida. Se nós compararmos o que ocorreu na década de 1880 como referência, nós também tivemos ali dois movimentos tectônicos, ou seja, tivemos uma crise, uma depressão de longa duração que se deu entre 1873 e 1896 no capitalismo, centralizado naquela época no Reino Unido, no momento em que você tinha o acirramento da competição entre países que começavam a se industrializar e deixava de ser a Inglaterra o único país industrial do mundo, né? Acirramento da industrialização na Alemanha, o acirramento da industrialização nos Estados Unidos, entre outros países, a Rússia, o Japão, a própria França e Itália. E, simultaneamente, nesta crise de longa duração, o surgimento de uma segunda grande revolução industrial e tecnológica, que foi o aparecimento da energia elétrica, por exemplo, do motor, a convulsão, um motor que permitiu, na verdade, um salto do ponto de vista do que era a indústria até aquele então, e entre outros produtos, né, outros setores que originaram, então, um novo tipo de organização, o surgimento da grande empresa. Bom, então nós tivemos essa circunstância no quadro internacional e, ao mesmo tempo, tivemos um esgotamento do ciclo político derivado do Império, né? O esgotamento do Império como regime político. Então, a década de 1880 é uma década muito interessante, porque ela é muito conturbada, vulnerável também do ponto de vista das posições de uma sociedade, mas, na verdade, a década de 1880 é uma década que se dá, basicamente, o fim da sociedade escravista no Brasil, né? Não significou o fim da escravidão, infelizmente, até nos dias de hoje continuamos tendo exemplos, né, de trabalho similar à escravidão, mas a escravidão se tornou ilegal e abriu a possibilidade da instauração do capitalismo no Brasil. E, ao mesmo tempo, nós tivemos uma mudança no regime político, a formação de uma nova maioria, que foi o fim do Império e a construção da República, né? Com grande expectativa, com movimentos importantes derivados da luta do abolicionismo, de gente importante como Rui Barbosa, entre outros autores, que tinham uma clareza a respeito da necessidade da modernização do Brasil, que tinham clareza que a abolição da escravatura não podia somente ser o fim do trabalho escravo, mas um conjunto de reformas, não é, como a reforma agrária para permitir terras aos ex-escravos, né, um programa de instalação de um sistema de ensino bastante avantajado para aquela época. Bem,
Então nós tivemos ali uma década importante que reposicionou o Brasil, mas foi uma década de dificuldades para o país, né? Ou seja, comparável, digamos, ao que nós estamos vivendo nessa década, na segunda década do século XXI. Um segundo momento comparável ao que nós estamos vivendo hoje ocorreu justamente na década de 1930. De um lado, a Grande Depressão de 1929, que começa em 1929 e praticamente se esgota no encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial, ou seja, foram as guerras que terminaram dando uma alternativa de saída de uma crise iniciada em 1929, né? Uma crise que deu como centralidade nos Estados Unidos. Essa crise, na verdade, desconstituiu as possibilidades do Brasil continuar seguindo como sendo um país primário exportador e abriu a possibilidade, e ao mesmo tempo levou ao esgotamento de um ciclo político iniciado na chamada República Velha, né? Entre 1889 a 1930, cuja centralidade era a produção e exportação de café, uma sociedade muito primitiva, né? No Brasil, você tem uma luta, tem a chamada Revolução de 30, mas Florestan Fernandes nos ensina que não foi bem uma revolução, mas em todo caso houve um movimento político que tem um projeto diferente para o país, um projeto urbano, um projeto industrial, mas ao mesmo tempo há uma guerra civil que se instala em 32, uma reação da oligarquia paulista, por exemplo, não é? Que é interrompida. Nós tivemos movimentos importantes em 1935, tivemos depois o Estado Novo em 37, ou seja, também foi uma década de muita conturbação, porque você tem, na verdade, essa confluência de uma crise internacional que não tem rumo para o país do ponto de vista da expectativa que vem de fora, e ao mesmo tempo se esgota as formas de representação e da forma de condução do país do ponto de vista da formação de sua maioria. Estou só enunciando, evidentemente, porque esses fenômenos são muito mais ricos, mas eu quero, na verdade, centrar explicando como vejo o momento que nós estamos vivendo, né? Que esses momentos, na verdade, você tem o velho, né? Que praticamente não tem mais condições de dominar o país, mas ele ainda se move, ele ainda tem força, e de outro lado você tem um novo que está gatinhando, que não tem força para dirigir o país. Então, esses momentos que nós estamos vivendo, você tem o enfraquecimento do velho, mas ao mesmo tempo o novo não é suficientemente forte para dar uma cara para o país, para dar uma nova representatividade, né? Então, quais seriam os elementos do velho que se manteria, né? Porque hoje nós vivemos uma crise que iniciou em 2008, uma crise de dimensão global que atinge os Estados Unidos logo em 2008 e 2009 e tem repercussões mundiais. Depois nós temos uma segunda onda dessa crise que atingiu fundamentalmente a União Europeia, basicamente Portugal, Espanha, Grécia, né? Nós estamos vivendo hoje uma terceira manifestação desta crise que pegou os BRICS, né? A China, a Rússia, a África do Sul, o Brasil, né? Países que estão hoje com crescimento, o Brasil inclusive sem crescimento, mas a China reduziu em 40% o seu ritmo de expansão, por exemplo. Nenhum país consegue crescer depois de 2008 o que crescia antes de 2008. Então há um problema, já há 8 anos dessa crise, que não apresenta solução, né? E junto com essa crise nós temos o esgotamento do ciclo político iniciado pela Nova República, certo? Há um esgotamento desse ciclo, né? Esse esgotamento é perceptível, né? Por um lado, nos limites de um Estado privatizado, tá certo? Um Estado herdado da ditadura, um Estado que não sofreu uma reforma profunda, né? Ele sofreu modificações, mas que aprofundou a sua privatização nos anos 90 com a experiência das políticas neoliberais, né? Um Estado que tem uma relação viciada com o mercado, né? Embora os meios de comunicação não oferecem, mas o que nós estamos percebendo hoje é o desaparecimento da ética empresarial no Brasil, certo? A relação do Estado com o mercado é completamente viciada no Brasil. Qual é o problema da Lava Jato? O que ela revela? Revela que o setor público faz licitação, né? E o setor privado
organizado em grandes corporações, se reúne previamente com práticas de cartéis e estabelece o vencedor antes do processo licitatório. Certo? Isso é uma herança que veio do regime militar e jamais foi enfrentada. Esse é um problema que atinge a Petrobras? Sim, atinge a Petrobras e, de certa maneira, atingiu fortemente com as decisões de liberalização e de privatização do Estado ocorrido nos anos 90. Uma decisão que facilitou o tipo de licitação da Petrobras em 97 abriu a possibilidade para uma ação muito mais organizada dos cartéis da corporação, das corporações, mas não é uma prática que atinge o governo federal, embora seja verdade, mas atinge os governos estaduais. As práticas das licitações que nós temos que fazer hoje são licitações que, na verdade, dão ao setor privado um poder enorme aos municípios. Quem manda nos municípios brasileiros são os prefeitos democraticamente eleitas, não é? Ou é a máfia do transporte coletivo? É a máfia da merenda escolar? É a máfia do lixo? Nós sabemos disso, certo? É uma relação do Estado com o mercado praticamente nada transparente, pouco democrática e que se justifica e se sustenta, que vinha sustentando num padrão de financiamento da estrutura partidária. Então isso ruiu, tá certo? Nós temos, embora isso seja um momento muito ruim da sociedade, negativo, mas eu diria assim, pode ser uma coisa muito boa, porque podemos sair desta circunstância muito melhores, com uma nova relação do Estado com o mercado. Então, os limites impostos pelo Estado privatizado estão claros. Não é possível seguir nesse mesmo sentido que nós herdamos do regime militar. Quer dizer, o esgotamento do ciclo político da nova república se dá justamente porque nós saímos da ditadura sem ter feito nenhuma reforma. Tá certo? Fizemos uma transição transada, como os cientistas políticos afirmaram. Tá certo? Não houve nenhum cometimento à ditadura no Brasil. Nós vamos fazer agora a Comissão da Verdade quanto tempo depois? Algo que os argentinos, não é? Que os chilenos fizeram muito antes de nós. Uma transição que os velhos, né, o regime anterior não teve prejuízo e se enraizou em grande parte do que veio de lá para cá. Né? Eu acho que o exemplo, eu nunca gosto de personalizar, mas um exemplo concreto disso é, por exemplo, a figura de José Sarney, né, que era o líder da arena da época do bipartidarismo no Brasil. Né? Ele sai da arena, constrói o PFL, se combina com o PMDB, vence o colégio eleitoral junto com o Tancredo. Infelizmente morreu, ele assume a presidência, fica 5 anos presidente do Brasil e depois ainda tem 4 mandatos de presidente do Senado Federal. Então, é uma demonstração de que como nós associamos o novo com o velho, certo? Isso obviamente tem consequências, porque nós não fizemos uma reforma profunda no sistema político brasileiro, tá certo? Que é uma herança, a forma com que ele se apresenta, da Constituição, da sua criação, que veio de Golbery Costa e Silva, que foi um estrategista justamente no final do regime militar. Nós temos um outro elemento do velho que ainda está presente, embora seja um velho que praticamente falta enterrar, que é o esgotamento do São Paulismo enquanto dominação nacional. Desde 1870 até o final dos anos 90, havia aqui no Brasil uma espécie de uma unidade nacional constituída em torno de São Paulo. O estado mais rico, o estado industrializado, né, o estado dito moderno. Né, o sonho dos governantes no Brasil, de maneira geral, era copiar São Paulo, entendendo sempre São Paulo como uma espécie de locomotiva do Brasil que puxava os demais vagões dos estados nacionais. Então, esse era o estado dinâmico, um estado que concentrou a industrialização brasileira, tá certo? Isso foi uma opção política, porque, na verdade, não havia justificativa para nós termos um estado que chegou a responder por quase 70% de toda a base industrial. Por que foi feito isso? Por uma decisão política. Não é? E essa decisão que lá se constituiu, né, fez com que São Paulo fosse, de certa maneira, um entrave à realização de reformas. Né? Vamos lembrar que ali, 32, o acordo que é feito entre possivelmente Washington Luiz, Júlio Prestes
e Getúlio Vargas, né, para um acordo para o Brasil poder avançar frente à oposição da aristocracia ao projeto urbano industrial de Getúlio. Eles falam o seguinte: olha, Getúlio, você quer fazer essa coisa horrorosa, que é urbanizar, botar indústria, direitos para os trabalhadores, sindicatos, férias, isso é um absurdo, você quer fazer isso. Mas você quer fazer, tudo bem, você ganhou, mas você vai fazer lá na cidade, não vai fazer no campo. Se fizer no campo, nós não aceitaremos. Então, a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, só é criada no Estado Novo. Se fosse no sistema democrático, não sei se teria sido criado. E a CLT, criada em 43, ela é feita para algo que não existia no Brasil, que era trabalhador urbano. A CLT não incorpora os trabalhadores rurais em 43. Segundo o IBGE, pelo censo de 1940, de cada 10 trabalhadores, 9 estão no campo e apenas 1 está na cidade. Os trabalhadores rurais somente começarão a ser lenta e gradualmente incorporados a partir de 1963, com o Estatuto do Trabalhador Rural, e a Constituição de 88 é que equilibra os direitos do campo e da cidade. E nós todos sabemos ainda que há uma parte dos trabalhadores que estão fora da CLT. Vejamos os casos das trabalhadoras domésticas. Então, apenas para chamar a atenção para o fato que São Paulo evitou, na verdade, de você ter uma CLT para todos os brasileiros. Evitou a própria realização da reforma agrária, certo? Que a reforma agrária é importante não apenas para evitar que houvesse um movimento em tão pequeno prazo de tempo de deslocar as pessoas do campo para a cidade. O Brasil, em 30 anos, deixou de ser um país agrário para se transformar num país urbano. Um movimento que a França, por exemplo, levou 150 anos para fazer. Então, a um só golpe, você desloca uma massa, 100 milhões de pessoas saíram do campo e vêm para a cidade, cidades despreparadas para recebê-los. Né? E o que vai acontecer nas cidades brasileiras? Você vai ter, na verdade, um exército de mão de obra, não é, disponível para empregos relativamente poucos para tudo isso, e vai rebaixar o custo da mão de obra. Então, o problema da reforma agrária era que deveria ter sido feita para evitar esse deslocamento humano, mas também a reforma agrária em outros países demonstrou ser fundamental para reduzir o poder dos proprietários rurais. Certo? Que é constrangedor nós olharmos o resultado das eleições de 2014 e constatar que a maior bancada no Legislativo é formada por representantes do agrarismo brasileiro. Numa sociedade em que 86% da população reside no campo, reside na cidade. E você tem a maior bancada formada por agrários. Essa é uma circunstância que decorre da ausência de reforma. Por que não foi feita reforma? Porque os acordos políticos feitos lá em 30 praticamente impossibilitaram, como a própria reforma tributária, não é, que faz com que no Brasil os pobres paguem proporcionalmente à renda mais tributos do que os ricos. O Estado que nós temos é pago, na maior parte, por pobres. O salário, aqui imagino que tem vários funcionários públicos, os nossos salários vêm das faxineiras, dos trabalhadores da construção civil, em maior proporção. Esse é o Estado que nós temos, né? Um Estado que ampliou o fundo público, tributando mais dos que menos recebem. Quem recebe até 2 salários mínimos transfere na forma de impostos para o fundo público, para o Estado, 50% do que ganha, nos impostos embutidos nos preços dos produtos que consome. Quem paga, por exemplo, no nosso transporte municipal? Quem paga a possibilidade das pessoas de 65, 60 anos poderem andar de ônibus, justo, andar de ônibus sem pagar? Quem paga o deslocamento do policial que anda no ônibus gratuitamente? Quem paga o transporte do companheiro do correio que anda de ônibus? Quem paga esse não pagamento? É quem usa ônibus, que faz com que a passagem fique mais cara. Como é que é o sistema de financiamento do custo de transporte nos países ricos? É pago por tributo. Quem mais anda com ônibus, menos paga. Se você comprar uma passagem de um dia, a passagem é 2 vezes mais do que você paga se comprar durante um mês. Então temos um sistema tributário completamente enviesado, que aprofunda a desigualdade no Brasil. Não é isso? E nunca fizemos também uma reforma
social, não vamos construir os complexos de bem-estar social apenas na Constituição de 88, mas a regulamentação se deu nos anos 90, sob a hegemonia neoliberal, então uma regulação também limitada. Então, temos esse elemento importante que é o esgotamento do São Paulismo. São Paulo hoje não é mais o elemento de modernidade. Tá certo? São Paulo tem um problema sério de mobilidade. Nos horários de pico, a velocidade média em São Paulo é 17 km horário. É 1 km a menos da velocidade média das charretes do século XIX. Isso não pode ser modernidade, né? Um estado que falta água, mas não é um problema como aqui no Nordeste, que tem escassez de água. Lá tem água, o problema não tem infraestrutura, não foi feito investimento. Não tem mais indústria. As forças vivas de São Paulo hoje é o mercado financeiro, os meios de comunicação e o agronegócio. O problema é que você esvaziou o poder de São Paulo, criou novas elites, novos centros. O Nordeste mesmo cresceu mais do que o Brasil, mas não construiu um projeto nacional. Certo? O Nordeste cresceu, tem governadores aqui avançados, democráticos, mas consegue no máximo pensar um projeto para o Estado e não para o país. Então há, nesse sentido, uma crise de elites no país. Certo? Como é que se constrói a unidade nacional dentro dessa perspectiva? Já falamos aqui do atraso, né, dos grupos econômicos no Brasil, dos cartéis que dominam a relação do Estado com o mercado, né? Estamos falando da traição das elites, né? As elites que querem acobertar isso que está sendo hoje exposto ao Brasil, né? Quer dizer, o golpe que está em curso certamente é uma traição à democracia, tá certo? É uma traição àqueles que acreditam na eleição, né? O quadro que nós temos segundo a Constituição, as eleições têm 2 turnos, né? Mas parte da oposição quer um 3º turno, né? Não aceitou o resultado em 2014, tá certo? Questionou no Tribunal Superior Eleitoral, continuou fazendo manifestação em rua como se estivesse em clima de eleição, né? E conseguiu estabelecer o impeachment, né? Um procedimento que está em curso. Então, nesse sentido, o que nós estamos vendo também não é de fato novo, né? A UDN, nascida em 1945, também defendia a democracia, mas tem uma parte dos brasileiros, não é, que só aceita a democracia se eles ganharem. Se eles não ganham, eles não são a favor da democracia, certo? E estão querendo ganhar, quer dizer, assumir o governo sem ter voto. Isso, obviamente, nós não vamos permitir, né? Então, essa crise hoje, não é, ela tem uma tensão muito grande, porque ela, de um lado, soma um problema de ordem que vem de fora, um constrangimento internacional, muito interesse em ocupar o Brasil. O Brasil deu passos de autonomia e soberania em vários setores, né? Veja a questão da Lava Jato, por exemplo, que hoje está gerando desemprego no Brasil. A Lava Jato levou a uma parte da recessão no Brasil. Segundo o IBGE, a economia nacional caiu 3,8% no ano passado. Mas a força da Lava Jato, atuando sobre o setor de petróleo e gás e sobre o setor da construção civil, que representam quase 1/4 da economia nacional, né? A forma com que a Lava Jato não sabe diferenciar dirigente corrupto de empresa, né? Estancou esses 2 setores, e cerca de 2,5% da queda do PIB no ano passado se deve às decisões da Lava Jato, que paralisaram as empresas. Certo? Isso é gravíssimo, porque se você quebrar essas empresas, a engenharia nacional desaparece. Quem vai construir o Brasil? Nós somos um país em construção. Quem vai construir? Qual vai ser a engenharia? Se nós derrubarmos a engenharia nacional, vai ser os chineses, os americanos? Isso não interessa. É preciso separar, não é, o corrupto do corruptor, né, da empresa. A empresa é um patrimônio, um ativo nacional, tem trabalhadores, gente decente, tecnologia. Isso é absolutamente fundamental separar, pois do contrário, nós corremos o risco, né, de quebrar o que nós temos ainda de empresa nacional. Bom, eu queria então agora usar o tempo que me resta para falar um pouco acerca da centralidade do novo. Estamos falando das forças do atraso, da resistência, que nos aprisionam no século passado, mas eu queria abrir a perspectiva de levantar alguns aspectos que são muito importantes da criação, da construção de uma agenda nova para o país, né? De um reencantamento do Brasil em função dos temas novos, né? O primeiro tema para o qual nós não temos respostas, mas é algo evidente que nós estamos
percebendo a olho nu, que é justamente a mudança demográfica no Brasil. Esse é um tema absolutamente fundamental nas políticas públicas, tá certo? Nas políticas educacionais, nas políticas de saúde, na reorganização das ações das prefeituras, dos governos estaduais, do próprio governo federal. Por que eu estou levantando esse tema? Esse tema sempre foi estratégico no Império, foi sempre estratégico para os militares e hoje perdeu importância, mas ele é absolutamente fundamental ao nosso modo de ver. Por quê? Em primeiro lugar, não é? Nós estamos tendo uma mudança na estrutura da sociedade brasileira. Há uma queda na taxa de fecundidade, as mulheres vêm tendo cada vez menos filhos. Essa redução do número de filhos por mulheres se dá mais intensamente entre as mulheres brancas. Se nós projetarmos a redução da fecundidade feminina, diferenciada por cor e raça, nós hoje, que somos um país que tem 52% da população formada de não brancos, permitirá a partir de na década de 2030, nós temos quase 60% da população não branca. Isso não é nenhum preconceito, mas apenas reafirmar mais uma vez o que nós já sabemos, que a cor da pele nesse país faz com que haja diferenciações de oportunidade, de salários. Portanto, absolutamente fundamental a reafirmação de políticas de discriminação positiva, políticas de cotas, de universalização para setores que são mais vulneráveis no Brasil. É fundamental também lembrar, não é, que nós estamos diante da longevidade, a população está vivendo mais. Quem chega aos 60 anos de idade, para muitos a fase sexy da vida, sexagenária, não é? O IBGE estima que as pessoas que chegam à fase etária de 60 anos vão viver mais 22 anos em média, vão aos 80 anos de idade. Aqueles que nasceram na década passada, que estão nascendo nessa década e nas próximas, vão viver 100 anos de idade. Isso é uma mudança muito importante, porque coloca questões a serem consideradas, as quais nós não estamos tratando. Por exemplo, o tema da previdência social. Nós temos hoje 1/3 dos brasileiros que estão aposentados, que são pensionistas e continuam trabalhando. Isso é algo que nós precisamos discutir. Qual é o papel da Previdência? A Previdência é algo que foi constituído no final do século XVIII como a oportunidade dos trabalhadores poderem viver sem ir ao mercado de trabalho, sem ser explorados, poder viver de um fundo que eles contribuíram ou que o próprio Estado, através de impostos, financia. Ou a Previdência vai virar um segundo cheque, que eu recebo como aposentado, mas continuo trabalhando. Qual é o papel da Previdência? Certo? Porque nos países envolvidos, de maneira geral, a pessoa, quando passa a receber os benefícios previdenciários, não trabalha mais. Sai do mercado de trabalho para abrir oportunidade para os mais jovens. Isso não está ocorrendo no Brasil, pelo menos para 1/3. Quem é que está optando por essa circunstância? É o trabalhador rural, da agricultura familiar, o metalúrgico, o cara da construção civil? Não. Somos nós, professores universitários, delegados de polícia, ministros, ou seja, tem a ver com uma coisa nova que é o trabalho imaterial. As pessoas estão vivendo mais, não é? E chegam aos 70 anos sem estar tão desgastados fisicamente. E que o trabalho continua tendo centralidade. Mas, obviamente, que nessa circunstância não tem fundo público para financiar a Previdência nessa situação. Essa é uma questão que nós temos que trazer. Do ponto de vista do pensamento progressista, porque se nós não pensarmos, as propostas de reformas que vêm dos conservadores é uma coisa destrutiva. O outro tema importante, essas pessoas vão viver 100 anos de idade, para que começar a trabalhar relativamente tão cedo, aos 16, 17 anos de idade? Porque nós estamos numa sociedade que se diz cada vez mais, não é, que a centralidade é o conhecimento. Bom, se é o conhecimento, por que não, então, postergar o ingresso no mercado de trabalho, para que as pessoas entrem no mercado de trabalho mais preparadas, mais qualificadas? Uma vez que nessa sociedade que nós estamos construindo, o ensino superior passa a ser agora o piso da nova sociedade, e não mais o teto como ela vinha sendo. E os filhos dos ricos no Brasil, de maneira geral, entram no mercado de trabalho depois de ter concluído a universidade, ter feito pós-graduação, estudado fora do país. E desta forma, eles ocupam os melhores concursos públicos, eles ocupam as primeiras vagas no setor privado.
Então, essa forma de inserção diferenciada no mercado de trabalho faz com que o mercado de trabalho consolide desigualdades, que vêm das diferentes formas de financiarem a inatividade dos filhos por parte das famílias. As famílias pobres não têm condições de financiar a inatividade dos filhos, por isso que os filhos entram cedo no mercado de trabalho e vão ocupar os piores postos de trabalho e vão interromper uma possível progressão no mercado de trabalho. Bom, nós fizemos um esforço importante que foi ampliar o ensino superior no Brasil, né? Mais de 4 milhões de vagas foram abertas, sensacional, saímos de 5% dos jovens de 18 a 24 anos de idade matriculados no ensino superior para 14%. Um salto fantástico, mas é muito pouco. Os países asiáticos, né, têm projeto de universalizar o acesso ao ensino superior. Você tem um país, o Vietnã, né, um país aguerrido, batalhador, mas a mais da metade da população é agrária. Eles construíram nos anos 2000 400 universidades. Eles têm hoje quase 50% dos jovens de 18 a 24 anos matriculados no ensino superior e querem encerrar a década de 2000 com 70% dos jovens. Essa é uma questão. Como é que nós, com o modelo, com o sistema de ensino superior nós temos, é compatível, é capaz de abrir a esse processo de universalização? Especialmente no nosso país, que as experiências de universalização, em geral, levam ao rebaixamento da qualidade. Mas não temos dúvida que o conhecimento é o principal. Se a gente pega um telefone celular como esse, que tem vidro, plástico, está cheio de material, mas o valor desse celular é trabalho imaterial. É a tecnologia, é o design, é a logística, é a propaganda, é o marketing. Isso faz 90% do preço de algo como um telefone celular, né? Então, essa é uma questão importante. Quais são os rumos da educação? Porque nós estamos saindo de uma situação em que quem estudava eram as crianças, os adolescentes, porque quando chegava a vida adulta, entrava no mercado de trabalho, o adulto não estudava mais. O adulto sabia de tudo, não precisava estudar. No máximo, lia uma revistinha, um romance. Ora, na sociedade que nós estamos vivendo, vai ser necessário estudar a vida toda. Se nós olharmos como operam as corporações, as grandes empresas, a Petrobras, por exemplo, tem uma universidade, 400 milhões de reais é o orçamento da universidade da Petrobras, universidade corporativa. É a aprendizagem ao longo do tempo que a pessoa está trabalhando para aquela empresa. Como organizar um novo ensino para a vida toda? Como fazer isso? Não sei se vai ser no sistema que nós conhecemos de sala de aula, tem tantas outras alternativas, mas o fato concreto é que é absolutamente necessário repensar completamente o sistema educacional que nós temos, que é um sistema educacional que mais dialoga com o passado do que dialoga com o presente. Em grande parte do ensino no nível médio, quando não fundamental, ele é feito ainda com giz. Mas as crianças já estão geradas, não é, sobre as novas tecnologias. Então temos uma batalha enorme na questão educacional, mas também na questão da saúde, né? O que está ocorrendo em grande parte dos municípios é que, frente à redução do número de crianças, o número de alunos, estão sendo fechadas escolas e aumentando o deslocamento através de transporte de ônibus para lá e para cá, o deslocamento das crianças. Mas será que é o caso de fechar as escolas ou passar a ter escolas em tempo integral? Não temos aí uma grande oportunidade de melhorar a qualidade do ensino no Brasil? São opções que devem ser feitas. Então essa é a questão importante da demografia, a questão da centralidade do trabalho imaterial. Hoje, 70%, 80% do emprego que é criado é de serviço. Não é mais na indústria, não é mais na construção civil, não é mais na agropecuária. Continuam sendo criados, é claro, mas não na grande maioria. O trabalho material é de outra natureza. É o trabalho vinculado às tecnologias de informação. É uma outra classe trabalhadora. O direito do trabalho que nós temos, a CLT, ela foi feita basicamente para o trabalho material. O trabalho material é aquele que o esforço físico e mental do homem e da mulher produz algo concreto, palpável, tangível. O trabalho imaterial não produz nada tangível. Eu estou fazendo, pode não parecer, mas eu estou trabalhando. E esse trabalho tem materialidade, pode ser embrulhado? Não.
Mas a maior parte do valor das mercadorias hoje é resultado do trabalho imaterial. Esse trabalho imaterial, não é? Ele não vem sendo protegido, porque esse trabalho material, pela presença das tecnologias de informação, ele tornou-se um trabalho portável. As pessoas levam o trabalho para casa, dormem com o trabalho, sonham com o trabalho, estão plugados no trabalho 24 horas por dia. Não é? Como é que é o direito do trabalho segundo a CLT? Não é? As regras só ocorrem quando você exerce o trabalho num local determinado. Exemplo, quando a gente está em casa lavando prato, tá certo? Lavando louça, não sei o quê, podemos lavar a louça a vida toda e não vai contar nada para a Previdência Social. Se lavar a louça, quebrei um prato, cortei a mão, é um acidente doméstico. Agora, se eu fizer esse mesmo trabalho, lavar prato num restaurante, já mudou tudo. Eu posso contribuir para a Previdência Social, se cortar a minha mão lá vai ser um acidente de trabalho. Só é trabalho quando eu entro num local determinado. E não tem como, no trabalho material, né, eu levar numa linha de montagem um pedaço da montagem do automóvel para minha casa. Eu não podia levar um pedaço da produção agrícola para minha casa, eu não podia levar um pedaço da construção de uma ponte num canteiro de obra para casa. Então, o trabalho só existia naquele local determinado. O trabalho material ele pode ser exercido em qualquer lugar, porque eu posso levar para casa. Muitos aqui estão com o celular ou com a internet, estão respondendo, estão despachando, estão ativos. Ou seja, nós estamos diante da intensificação brutal do trabalho e da extensão da jornada de trabalho. Aumentou dramaticamente o grau de exploração. E não há reação coletiva, há reação individual. As pessoas estão insatisfeitas. Não tem mais tempo para nada. Há 20 anos atrás, quando se falava das novas tecnologias, que maravilha, vai ter tempo para ficar com a família, sair, entretenimento. Chegou até muitos dizerem que agora vai ser a época do ócio criativo, tá certo? Tempo livre, maravilha. Imagina, ninguém tem mais tempo para nada. Até para namorar, as pessoas estão mandando assim, eu te amo por SMS. Olha se isso tem cabimento. Quem tem tempo para ouvir o sonho do filho? Conversar com o filho? Me conta, ninguém tem tempo para nada. Nós estamos envolvidos quase que 24 horas com esse trabalho. Pesquisa feita na Inglaterra com trabalhadores de serviço que utilizam tecnologia de informação comprovou que na Inglaterra não tem mais semana inglesa. Porque os trabalhadores levam para casa o trabalho. Eles só desconectam da internet ao sábado à tarde, mas domingo de manhã já estão conectados de novo. Porque as empresas passam, não, agora você é parceiro, você vai comandando 24 horas a empresa. Mas essa relação de trabalho, o que significa isso na relação familiar? O quadro depressivo ao qual as pessoas estão submetidas. O uso crescente de antidepressivo, nunca se tomou tanto antidepressivo no Brasil como atualmente. O crescimento do uso de drogas no trabalho. É uma sociedade doente. Há uma insatisfação individual do trabalho, mas isso não se constrói, não se converte numa agenda coletiva. Muitos dirigentes sindicais dirigem o sindicato olhando para trás, como se estivesse olhando o retrovisor. Nós estamos diante de um outro mundo do trabalho e que se conhece pouco, pois tem pouca pesquisa. Muitas vezes os trabalhadores estão mais avançados que a própria direção. Dizem que a nossa estrutura sindical, que a principal mídia no Brasil são os grandes jornais, mas na verdade a maior mídia é dos meios que os próprios sindicatos possuem. A quantidade de jornalistas que trabalham para os sindicatos brasileiros, se nós somarmos todos os jornalistas que estão nos sindicatos, é o maior número que da Rede Globo. Mas que tipo de jornalismo nós estamos fazendo? Que tipo de imprensa nós temos? Precisamos repensar tudo, gente. Então é um momento singular nesse sentido, porque você tem aí a confluência de dois movimentos e há questões muito importantes. A questão da sociabilidade, por exemplo. Diante da mudança demográfica, o que mais vem crescendo hoje na estrutura familiar são justamente as famílias monoparentais. É a família de um adulto e uma criança. O adulto geralmente é uma mulher, quando não um idoso. Não há sociabilidade, não há diálogo. Aquilo que se esperava que fosse feito em casa, a tolerância, ouvir. Por que há esse ódio todo? Porque é a cultura dos meios de tecnologia de informação e comunicação. A gente tem lá o Facebook, você vai
aquele cara já falou alguma coisa muito diferente do que eu gosto, eu já vou limpando, já vou limando ele, vou cortando, vou ficando só com grupos homogêneos. Nós estamos construindo uma sociedade com dificuldade de diálogo. Inclusive temos tido exemplos em universidades, né, em que os professores discutem e brigam, mas aqui é o campo do diálogo, não é? Das diferenças de opiniões, das ideias. Isso é fundamental para uma sociedade. O que nós estamos vendo é que as pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir, a intolerância. Tá certo? Isso é um problema sério da sociabilidade. Se a sociabilidade não é criada em casa, onde será? Quando você vê, tinha uns, sei lá, 15, 20 anos atrás, todo final de semana as famílias reuniam na casa da sogra, do sogro, aquele almoço grande. Nem sei se era muito bom isso aí, mas era um momento em que alguém falava, o resto ouvia, pensava. Não temos mais isso. Quando a família se reúne hoje, muitas vezes é aquele silêncio na frente da televisão. Você vai num restaurante, tem televisão. Quer dizer, o diálogo se tornou muito escasso. Certo? É um problema de sociabilidade. Então, essa é uma questão onde você reconstitui a sociabilidade. Certamente é no espaço da educação, é nas escolas. Mas as nossas escolas estão preparadas para esse exercício de sociabilidade, ou as nossas escolas querem produzir campeões, né, competitivos, concorrentes? Que sociedade nós estamos construindo? Certo? Então, essa é uma agenda nova. As novas doenças do trabalho, a depressão, o burnout, o karoshi. É uma agenda muito grande, uma agenda nova, tá certo? Porque nós estamos dizendo fim ao capitalismo industrial e construindo um outro, que é um capitalismo pós-industrial. Estamos construindo uma sociedade de serviços. A indústria no Brasil representa 7% do PIB. Os serviços estão dominando. Mas que tipo de emprego se gera nos serviços? O novo precariado? Ou seja, temos um mundo a ser descoberto. E temos uma pauta que nos leva a ser prisioneiro do passado. Algo que aconteceu em outros momentos, como na década de 30, na década de 1880. Essa é uma questão que nos leva, na verdade, a ter uma reflexão. E nós, que estamos, sobretudo na universidade, que somos privilegiados nesse sentido, tendo a oportunidade de pensar, refletir, pesquisar, temos um papel absolutamente fundamental em ajudar o Brasil, né, a construir essa nova agenda, uma agenda da convergência, agenda da coesão da sociedade, e não da coação, apenas da lei, né, mas do convencimento. Esse é o nosso papel, né? É um papel que nos anima, é um papel que certamente faz nós tirarmos o medo de assumirmos tarefas que são absolutamente fundamentais e ninguém vai fazer por nós, senão nós mesmos, né? Não há modelo a ser copiado. Na década de 30 tinha um modelo da sociedade industrial que foi possível copiar, olhar o que está acontecendo na Europa. Não, hoje não temos modelo. Ou nós aqui mesmo produzimos, não é? Ou seremos herdeiros, não é, do passado. Continuaremos sendo governados pelos que já morreram. Certo? Não daremos espaço para o novo. Isso é o nosso papel. Eu não tenho dúvida que um evento como esse é um evento que nos ajuda a pensar o novo, ajuda a abandonarmos o medo, não é? E construirmos um Brasil diferente. Muito obrigado. Professor, você falou no seu discurso
Foi isso mesmo ou eu entendi errado? Então a Lava Jato, na sua opinião, não deveria ocorrer ou ter ocorrido? Afinal de contas, você é contra ou a favor da Lava Jato? E tem a do Danilo, que é aluno do curso de Economia. Ele pergunta até onde foi proveitoso a aliança política do Partido Progressista e do Partido dos Trabalhadores para ter a disputa política para a Prefeitura de São Paulo. Aí lembrando o novo Rio Velho. Interessante. Pode ser. Samara, que é aluno também, o senhor falou que estamos vivendo uma crise das elites. Mas quem é a elite brasileira? E, para terminar esse bloco, outros soldados desconhecidos. Hoje temos escolas nas fábricas, nas prisões, nos circos, nos centros sociais, nos sindicatos. Não é um avanço? Pergunta isso. Acho que fecha. Tá bom? Pessoal, por favor, vamos nos identificar. Né? Bom, muito obrigado pelas questões aqui, considerações. Começando de trás para frente, em relação ao fato de ter tido a difusão de escolas ou de formação em diferentes localidades, o que eu estou querendo dar ênfase é em relação ao método de ensino. Né? Acho que o tipo de ensino que nós temos hoje é um ensino que pouco dialoga com a nova geração ao qual nós estamos trabalhando, a nova sociedade. Né? Ou seja, a educação que nós temos é uma educação de natureza funcional para o trabalho, certo? Se nós olharmos até o século XIX, na sociedade agrária, não existia sistema de educação, não tinha sistema nacional de saúde, sistema nacional de transporte. A política pública tal como nós conhecemos é algo relativamente recente no capitalismo. Isso praticamente vem da década de 30 e, sobretudo, com o encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial, que você passou a ter políticas nacionais. Né? Até o final da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1945, o mundo conhecia apenas 50 países, porque era um capitalismo organizado na forma de impérios. Império Britânico, Império Austro-Húngaro, até Portugal era império, tinha colônias. Até os anos 70, Portugal tem colônias ainda na África, como o caso de Moçambique e Angola. As duas grandes guerras, na verdade, destruíram a forma de organização do capitalismo através dos impérios. E o que vem no seu lugar é um capitalismo de estados, dos estados nacionais. Você tem a transição de cerca de 50 países, a construção das Nações Unidas em 45, não tem 50 países que fazem parte. E nós terminamos o final do século passado com 200 países. Certo? Então, foi a expansão de países, políticas nacionais, etc. Só que hoje nós estamos numa mudança que, na verdade, a importância são as grandes corporações transnacionais. São 500 grandes corporações que dominam o mundo. Essas grandes corporações são mais importantes que países. O Brasil é considerada, até 2014, a 7ª economia do mundo. Se você somar o faturamento das 4 maiores corporações do mundo, é equivalente ao PIB do Brasil. 50 corporações têm um faturamento superior ao PIB de 150 países no mundo. Só 6 países no mundo têm orçamento governamental superior ao faturamento das grandes corporações. Ou seja, nós estamos num mundo que não são mais países que têm empresas, mais empresas que têm países. Isso é uma mudança dramática. Essas grandes empresas financiam partidos políticos, mudam o presidente da República. Não estou falando do Brasil. Estou falando da Grécia, estou falando da Itália, nos Estados Unidos, quem financia as campanhas eleitorais. Enfim. Mas qual é a questão aqui que nos faz levar? O sistema educacional, a educação que nós temos é uma educação funcional para o trabalho, porque as pessoas passam pela educação antes de chegar ao mercado de trabalho.
Então, o sistema educacional é um sistema educacional por estoque. As pessoas ficam um determinado tempo na sala de aula e abrem a sua cabeça e acumulam informação, fecha a cabeça e depois as pessoas recebem um diploma que diz que é engenheiro, economista, ela aceita, apresenta para a sociedade também aceita e contrata para fazer atividades na área econômica, engenharia. O que eu estou querendo chamar a atenção é que isso acabou. É necessário estudar a vida toda. Vocês vão imaginar, um curso de engenharia está defasado, vamos mudar o curso de engenharia, o reitor, ou sei lá, a faculdade escolhe uma comissão que vai fazer um novo currículo. Então, no segundo semestre, no final deste ano, o novo currículo de engenharia está pronto. Aí faz o vestibular, no ano que vem, em 2017, entra a primeira turma de engenharia, que vai se formar em 2023. 2023 já está defasado o currículo. As pessoas estão saindo da universidade defasadas. Precisarão estudar a vida toda. Então não pode ser um sistema de educação que volta-se apenas para o trabalho. Tem que ser uma educação para a vida toda. Então esse método nós não temos de educação no Brasil. Você pode levar esse método para qualquer lugar, mas ele não dialoga com o futuro. Certo? Ele não encanta as pessoas, não encanta as crianças. As pessoas estão saindo das escolas. Bom, quem dá aula no ensino, na graduação, sabe como é que os alunos estão chegando no ensino superior brasileiro. Os que chegam, né? Porque apenas 15% dos alunos de 18 a 24 anos chegam na universidade. A crise das elites não é uma crise da elite, é uma traição das elites. Certo? A traição das elites à democracia. A Fundação Perseu Abramo fez pesquisa, mas também outras instituições fizeram pesquisa, pelo menos lá em São Paulo. Quem saiu à rua para defender o impeachment? Brancos, mais de 15 salários mínimos, 70% ensino universitário. Certo. Agora, há um problema sério, porque esse capitalismo pós-industrial ao qual nós estamos entrando não tem espaço para a classe média. Certo? É uma sociedade muito polarizada, porque a estrutura de classe média que nós conhecemos é uma herança do capitalismo industrial, da grande empresa que tinha os empregos de classe média tudo lá dentro. A nova empresa enxuta basicamente limitou muito as possibilidades de expansão da classe média. Então tem também uma tensão em relação a eles. Nós tivemos 22 milhões de empregos no Brasil criados nos anos 2000. 95% desse emprego foi até um salário mínimo e meio. Ou seja, se o país não tiver indústria, não vai ter emprego de classe média. Tá certo? Porque os empregos de serviço são empregos de salários baixos. Tem empregos de salários maiores? Certamente tem no serviço, mas depende, em geral são serviços, ou serviços sociais, ou serviços de logística vinculado à produção. E o país praticamente perdeu parte importante da indústria. Sobre o tema da Lava Jato, não sou contra a Lava Jato, estou querendo chamar a atenção, tá certo? Que os juízes, que os procuradores, que a Polícia Federal estão jogando fora a água suja do banho com a criança. Tá certo? Estão fazendo uma coisa importante, que é passar o Brasil a limpo, embora muito seletivo, mas nem vou entrar no mérito disso. É importante o que estão ali revelando. O que estão revelando? Eles estão colocando na cadeia quem a gente nunca imaginou que fosse colocado, gente rica, empresários. Mas por que eles estão lá? Eles cometeram erros. Tá certo? Não tem ética empresarial. Agora, a questão é que a Lava Jato não sabe separar o dirigente da instituição. Corrupção nós temos em tudo que é lugar. Agora, não pode, tá certo? Você pega uma escola, tá certo? Lá descobriu que tem um corrupto, fecha a escola. O que a Lava Jato está fazendo? Está fechando as empresas. São 29 empresas. Tá certo? Qual é o nosso modelo no setor de infraestrutura? O Estado que faz uma licitação para o aeroporto, faz uma licitação, ganha a empresa por menor preço, tá certo? Só que ela não tem dinheiro para fazer a obra. O que é que aconteceu? O Estado, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o BNDES, os fundos complementares de previdência
financiam a obra. Então, a empresa vai para lá, vai começar a fazer a obra, executa a obra, recebe o empréstimo, tá certo? E ao receber o empréstimo, vai pagando o empréstimo com a execução da obra. O que fez a Lava Jato? Prendeu a direção da empresa e colocou a empresa numa lista suja, que ela não pode mais executar a obra. Paralisou a obra. Se paralisou a obra, ela não recebe por serviço executado. Se ela não executa a obra, não paga a dívida. Nós estamos caminhando para uma crise bancária de grandes proporções. São 250 bilhões de dólares da dívida que essas 29 empresas têm com os bancos. Tá certo? Então, eu estou querendo chamar a atenção. Uma coisa é o dirigente, o presidente, tem um departamento de propina, cometeram o erro, vão preso, pronto, mas libera a empresa para operar. Essa é a questão. Certo? Porque você vai quebrar a empresa, isso é engenharia nacional. Quem é que tem grandes empresas, isso é engenharia nacional como nós temos? Nós vamos quebrar isso para trazer as chinesas para cá, as americanas? Imagina, é um equívoco. Essa é a minha crítica, tá certo? A forma que a Lava Jato opera, porque também o pessoal se acha que é semideus, tá certo? Eles sabem tudo. Eles estão provocando recessão, estão provocando demissão. Sobre a herança do novo, do velho, se eu entendi aqui da aliança nas eleições municipais do PT com o PP. Bom, a questão é a seguinte: nós temos um sistema partidário apodrecido, descrédito, certo? Um sistema partidário que não sofreu uma reforma. É justificável no nosso país ter Senado, Câmara Alta? Representação por Estado, é justificável isso ou não? Nós fazemos uma discussão sobre isso? Nós temos um Senado digno de nome? Como é que é a representação do voto? O voto de Estado pequeno é o equivalente ao voto do Estado grande? Como é que se financiam as eleições? Nós vamos ter agora uma experiência nova na eleição municipal. Não pode ter financiamento empresarial, as contribuições serão individuais. Não sei como é que vai funcionar isso. Mas realmente essa é a questão. Se você não tem, imagina como é que hoje você não tem partidos no Brasil, no Congresso Nacional, para formar uma maioria. Não adianta chamar o partido X, Y e Z, porque os representantes do partido não lideram. Nós tivemos 20% dos deputados que trocaram de partido agora, no mês passado. Isso é impossível funcionar assim. Então, você tem as alianças mais esdrúxulas, inimagináveis, que não são partidos ideológicos, não são partidos programáticos. O sistema eleitoral que nós temos é um sistema eleitoral trágico, porque a gente vota no prefeito, no governador, no presidente, ou seja, a gente vota no executivo, mas aquele que ganha o executivo, ele não consegue ter maioria no legislativo, porque os partidos que vencem o executivo não são os partidos que têm maioria no legislativo. Então, o que se ocorre? Você tem uma campanha eleitoral, vai lá o prefeito, o governador, o presidente apresenta um programa, debate o programa, bom, ganhou tal prefeito, o governador, o presidente, tal programa. Aí ele olha que não tem maioria no Congresso, no Legislativo. E se você não tiver maioria no Legislativo, o Legislativo dá golpe no Executivo. Eles arrumam qualquer coisa e arrumam impeachment. Então você tem que ter maioria. A maioria para não levar golpe. Só que para ter maioria você vai trazer gente que é adversária de você, que é inimiga de você. E como é que você faz essa maioria? Em cima do programa que venceu as eleições? Não. Em cima de outras coisas que a gente sabe qual é. Então, esse é um problema do sistema eleitoral. Tá certo? Em outros países tem assim, olha, quem fez a maior parte ganha não sei quantos deputados a mais para ter maioria, para favorecer a maioria, para poder fazer valer o programa. Então, nós temos um sistema eleitoral que não favorece. Tem que ter uma reforma eleitoral. Bom. E por fim, a questão do José Araújo em relação aos recursos naturais, o tema do petróleo. Bom, eu acho que nós tínhamos nos anos 90, não é? Até os anos 2000, acho que a Petrobras não era do Brasil. Acho que o Brasil era da Petrobras, né? Porque a Petrobras fazia licitação e comprava mais barato onde queria. E certamente para a empresa seria melhor isso, né? Com a nacionalização dos produtos, a Petrobras teve, quando a Petrobras faz licitação, ela mexe com o mercado mundial.
Mas a lei da nacionalização, né, fez com que a Petrobras, o seu sistema de compra, se transformasse praticamente numa política industrial. Então, isso fez com que a Petrobras tivesse que pagar mais caro para comprar os seus fornecedores. Mas isso é função de uma empresa nacional. Porque, por exemplo, sei lá, para viabilizar o pré-sal, a Petrobras precisaria comprar cerca de 200 navios para poder fazer o transporte de petróleo. 200 navios, é uma coisa enorme. Se ela fosse no modelo dos anos 90, o que faria a Petrobras? Ela faria uma licitação internacional, compraria os aviões dos asiáticos, os navios dos asiáticos, seriam os mais baratos. Não, mas ela foi fazer aqui no Brasil, para mobilizar a indústria naval. Isso é importante para o Brasil? Claro que é. Engenharia nacional, mas só que ela vai comprar mais caro. Mas esse é o papel. A empresa é do Brasil ou é o Brasil da empresa? Pegamos a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, ela não é do Brasil. É o Brasil que é da Vale. A Vale faz buraco em tudo que é lugar. É onde ela faz buraco, não tem desenvolvimento. Agora está matando as cidades, né? Como é que senão não entende Mariana? A Vale do Rio Doce é a segunda maior empresa do mundo em mineração. É o que há de mais avançado no mundo de mineração, é a Vale do Rio Doce. E ela foi incapaz de colocar uma sirene para avisar se tivesse alguma emergência. Ela opera como se fosse uma empresa, microempresa. Não é possível isso. Então, aí, o que é empresa nacional? Tá certo? Acho que a Petrobras se transformou numa empresa nacional. Mas há críticas porque opera assim, opera assado. Bom, mas é uma empresa do país. Então, é estratégico. Porque se a exploração do petróleo na camada do pré-sal, se os investimentos que a Petrobras tinha estabelecido viessem a realizar, a Petrobras iria representar por 2026, 2027, quase 40% do PIB brasileiro. É uma empresa gigantesca. Certamente tem corrupção. Agora, qual é a corrupção da Petrobras? Eu não sei lá, vamos chutar aqui. A corrupção toda deu $1 bilhão. Para a gente, isso é um recurso que eu nem sei quanto é que é isso, mas $1 bilhão é muito dinheiro. Mas $1 bilhão em relação ao faturamento da Petrobras, quanto é? É 1%. As auditorias das grandes empresas, quando vão analisar as grandes empresas, tudo que é menos de 1,5% do valor do faturamento, eles nem analisam. Eu não estou querendo dizer que corrupção tudo bem, pelo contrário, tem que enfrentar, mas o problema do Brasil não é corrupção, gente. Tá certo? O problema do Brasil é a desigualdade, nós estamos com recessão, o país não está crescendo, esses são os problemas reais. Não quero menosprezar a corrupção, mas vamos colocá-la no seu devido lugar, porque senão nós achamos que tudo é corrupto aqui no Brasil. Tá certo? E a corrupção maior é no setor privado, só que lá ninguém sabe, eles não contam, não divulgam. Não é? Bom, dada a sua ecletismo, tem pergunta aqui para todos os lados. Essa é uma coisa impressionante, estou tentando montar um quebra-cabeça aqui já. Porque você vai responder sobre judiciário, economia, política, sociologia, psicologia. Já fiz o gabarito aqui, então. Vou fazer um gabarito. Tem uma limitação de tempo aqui, são mais de 20 perguntas aqui. Eu estou tentando agrupar algumas perguntas aqui, não estou conseguindo, mas eu estou tentando esforçar. Para um bloco mais simples e pedir a Deus, ao Senhor, que eu tenha condições de fazer o agrupamento dessas coisas. Bom, tem uma pergunta aqui de Sandro, que ele diz: o tamanho do setor industrial do PIB brasileiro, de 7%, é um indicativo da nossa fragilidade ou de um potencial de mudança da base econômica do país? Marcelo Nascimento, é estudante de comunicação social, fala da seletividade da mídia dominante sobre as notícias relacionadas à Lava Jato. Eu acho que você já tocou nesse assunto, mas do que isso influencia a visão de quem assiste? A comunicação social. José Jerônimo, estudante de economia, ele se refere qual a identidade que se constrói nesse momento no Brasil. E Thaís Varela, também de economia, de que modo o plano econômico do PMDB, Ponte para o Futuro, pode ameaçar as conquistas sociais adquiridas no governo do PT?
Muito... Nós temos até 10 horas aqui. Não, já são 9 horas, quase 9 horas. Né? Também agradecer a pergunta. Para as demais, eu posso deixar aqui a lista de respostas, não é isso? Pode. Bom, se eu vou, sai que horas? sobre esse programa que o PMDB apresentou, né? Pontes para o Futuro. O nome é bastante interessante, mas não acredito que vai levar o Brasil para o futuro. Leva o Brasil para o século XIX. Esse é o nosso problema, né? Porque é uma proposição que dialoga com as restrições da Constituição de 88, né? Quando se parte a dizer que os direitos sociais não cabem no orçamento. A sociedade não cabe no orçamento. Então uma parte da sociedade tem que descer do ônibus para poder o ônibus andar. Bom, isso é repetir o passado, certamente não. Mas o fato concreto é que o orçamento está curto, né? Porque a economia não cresce. É um equívoco, eu acredito, da presidenta Dilma ter feito uma recessão. A opção pela recessão foi um grande equívoco, né? Porque não há ajuste fiscal possível num quadro recessivo, né? Porque se estima uma receita, mas a receita está associada à base material da economia. Se a economia não cresce, não tem como arrecadar. Se a economia regride, você arrecada menos. E a capacidade de reduzir a despesa é mais difícil do que o tamanho da redução da receita. Então, nós temos um déficit. O governo queria fazer o equilíbrio fiscal, tá certo? Mas tinha um déficit nominal de 6% em 2014 e o déficit público foi a quase 11% em 2015. E parte significativa do aumento do déficit deu no tamanho dos juros pagos pela dívida, porque a recessão foi feita com taxas de juros cavalares. Então, obviamente, tem que mudar o modelo econômico, mas o modelo econômico brasileiro, nesse caminho do PMDB, infelizmente, não acho que nós vamos para algo melhor, pelo contrário. Mudar a política econômica e interromper a recessão. A meu modo de ver, a primeira ação que deveria ser feita é interromper a recessão. Nós estamos com um ano de recessão, já estamos ao 4º mês desse ano, com recessão avançando. Se não interromper a recessão, o ano que vem terá recessão. Certo? E essa recessão deste ano será mais grave que a do ano passado, porque agora ela vai atingir mesmo o problema dos salários, do desemprego. Então, é preciso interromper a recessão. Quem pode interromper a recessão? É o Estado, porque não vai vir interrupção do lado externo, pelas exportações. Até a situação externa brasileira melhorou, mas melhorou porque as exportações caíram menos que as importações. Então, a mudança no regime cambial foi importante, tá certo? Mas nós temos que mudar o enfrentamento da inflação, não pode ser por taxa de juros, tem que ser com uma outra política, tá certo? Tem que desindexar vários setores da atividade econômica, né? Tem uma inflação inercial, vamos dizer assim. Tem que ter uma política agrícola de sustentabilidade da produção agrícola brasileira. Nós temos sempre todo ano um impacto dos preços alimentícios, porque tem escassez, faltou água, etc. Mas tem outra política. Bom, qual é a identidade do Brasil? Olha, não sei te dizer qual é a identidade do Brasil. Nós estamos forjando uma identidade nos anos 2000. Era impressionante quem tinha a oportunidade de sair do Brasil, perceber como você se apresentava nos lugares. O brasileiro, o Brasil está enfrentando a desigualdade, o país está crescendo. Nós unimos, nos anos 2000, 3 elementos fundamentais, foi crescimento econômico, democracia e distribuição de renda. Fantástico, essa é a identidade que o Brasil estava constituindo. Hoje nós estamos sem crescimento, ameaçando a democracia, e a distribuição de renda certamente está parada, se não deve ter piorado. Os dados atuais a gente não tem informação. Qual a possibilidade de você ver desigualdade? Você vai lembrar da situação do governo atualmente, e déficit, aumenta, etc. Com essa crise que se aprofunda, com essa redefinição do ministério, você vê alguma possibilidade de redefinição
Se nós fôssemos um país pequeno, tipo o Equador, o Chile, eu acho que não teria muitas soluções, porque dependeria muito mais do lado externo do que a capacidade interna. Nós somos um país com 200 milhões de habitantes, um mercado interno ainda em possibilidade de expansão. Nós devemos ter entre 30 a 38 milhões de pessoas que podem ser incorporadas. Então, você tem um mercado interno dinâmico aqui no Brasil. O que você precisa fazer? Quer dizer, na verdade, o que estava ocorrendo no governo da presidenta Dilma? Nós continuávamos com política de transferência de renda, tentando estimular o mercado interno, mas você não teve a ampliação da capacidade produtiva, as indústrias não ampliaram a sua capacidade de produção interna, então aumentava o consumo, mas se comprava de fora. Então você estava abrindo um buraco externo, tá certo? Um déficit enorme, não dava para prosseguir nisso. Você tem que criar capacidade de produção interna. Esse é o problema da questão do investimento. Eu diria o seguinte, como é que você pode fazer isso? Nós temos das 500 maiores corporações do Brasil, praticamente todas, 90% estão no Brasil. Você fazer um acordo com essas empresas. Eu acho que não estamos distantes disso. Não sei, a percepção que eu tenho, hoje em dia está muito difícil fazer qualquer afirmação. Você faz aqui agora, amanhã de manhã já mudou tudo. Mas a impressão que tenho é que mudou o clima político. Tá certo? Uma parte da população, meios de comunicação, perceberam que a situação está ruim com a Dilma, mas se mudar o impeachment, isso aqui pode virar uma desorganização ainda maior. Então, está mudando o clima político, a meu modo de ver. Esse editorial da Folha, que já diz que não é impeachment, então vamos fazer uma eleição, etc., eu acredito que é um desespero deles. Por quê? Porque para o mercado financeiro, tá certo? A situação do Brasil não é tão dramática, porque eles estão ganhando um bom dinheiro com a especulação, com a taxa de juros lá em cima, está alta. Né? A taxa de juros está subindo em termos reais, porque a inflação está caindo e nós estamos com a taxa de juros congelada. Então aumenta em termos reais. Ótimo, perfeito. Agora, para quem tem negócios no Brasil, para quem tem empresas, estão desesperados, porque prometeram a eles que o governo era ruim e eles derrubariam e rapidamente assumiriam um outro governo que daí sim faria a retomada. Eles estão olhando e percebem que não vai ter retomada. Então, esse lance que deu agora, não é impeachment, faz eleição. Eleição geral até podia ser, mas é difícil, porque as pessoas têm que abrir mão do mandato que têm. Os governadores vão abrir mão, os deputados estaduais vão abrir mão, o deputado federal, o senador, todos vão abrir mão para fazer eleição de novo. Sei lá. Então, a impressão que eu tenho é que os grupos econômicos que não estão satisfeitos com o governo vão fazer um acordo. Vamos fazer um acordo porque nós temos negócios aqui, nós estamos perdendo dinheiro. E capitalista pode fazer tudo, menos botar dinheiro fora. Então, os negócios aqui não são brincadeira, tá certo? Nós poderíamos fazer algo que é passível de fazer no Brasil, que custa 15 bilhões de reais e abre a possibilidade de criar 1 milhão de automóveis, que é um programa de renovação de frotas, que os americanos fizeram. Tá certo? Todo mundo que tem carro há mais de 3 ou 4 anos ganha um crédito de 15 mil, ele vai lá e troca o carro. Isso é coisa simples de fazer, dá para fazer, tá certo? 15 bilhões é 1% de rebaixamento na taxa de juros. Se você reduzir 1% da taxa de juros, você tem uma economia de 15 bilhões. Isso não dá para fazer? Dá para fazer. Isso se acerta a indústria automobilística. Você pode fazer um outro programa com as prefeituras locais, fazer obras de pavimentação, pequenas obras. Fazer grande obra agora, até licitar, não sei o que, você vai sair no ano que vem, você não emprega. Nós precisamos de coisas emergentes para estancar a recessão. Asfalto, pavimentação. É possível fazer isso. Se fizer um acordo com os grupos econômicos. Eu acho que eles olham a Dilma, eles olham o Lula, olha. Então, esse mês eu acho que é um mês chave para o país. Tá certo? Podemos, a partir de maio, ter outra trajetória, por incrível que pareça. Certo? Porque quem está aí já perdeu muito, quebra de empresa, juros negativos. Como é que hoje é a gerência das empresas? É tudo chamado COs. Os caras vão para lá, eles têm contrato de 1 ano e eles têm que apresentar lucro. Se não tiver lucro, eles vão ser demitidos. Então não sustenta muito tempo a recessão. E o país tem alternativa, um país imenso, um país em construção, falta de tudo aqui. Então tem saída. Mas é um acordo político.
Pessoal, desculpa eu ser chato, desculpa eu ser intolerante, desculpa eu ser autoritário, desculpa eu ser ditatorial, mas a gente tem que terminar, dar um roteiro disso aqui, tá? As intervenções são bem-vindas porque expressa a nossa angústia no presente momento, mas a gente tem que ter um certo rumo aqui. Então, eu quero a liberdade autoritária de agrupar as perguntas nos sentidos mais gerais, senão a gente fica aqui até amanhã. Então, por exemplo, a pergunta de Cipriano, a pergunta do Rodrigo, a pergunta da Michele, a pergunta da Aparecida Fernandes e a pergunta da Naimar Azevedo se dirige basicamente ao quê? A questão dos impostos no Brasil, a regressividade dos impostos, a questão do programa de longo prazo, certo? A questão mais geral do socialismo, será que o exemplo chinês serve para alguma coisa para nós nesse país? Essa perspectiva de mudanças é possível, já você já tocou, mas é possível ter de forma concreta uma nova agenda política no curto prazo para fazer essa retomada do desenvolvimento. E a última é se com essa crise você não tem uma oportunidade também de reagrupar a sociedade para construir alternativas vindas de dentro dela. Tentei fazer aqui uma miscelânea mas foi o que eu pude fazer. Porque eram mais de 30 perguntas, então eu tive que fazer uma. Deu para entender. Veja, aqueles exemplos que eu comparei da década de 1880 a 1930 também estava permeada de agenda velha. Na década de 30, qual era a agenda hegemônica? Era o problema do agrarismo. O Júlio Prestes foi candidato à presidência e ganhou, né, como todas as eleições eram fraudadas, ele ganhou, mas a pauta dele era dizendo que, frente à crise do café, a laranja substituiria o café. Era um projeto agrarista. Essa era a pauta deles. E a agenda foi mudada. Eu estou querendo dizer o seguinte: se nós ficarmos prisioneiros dessa agenda que está aqui colocada, que o problema é ajuste fiscal, tá certo? Que o problema é o tamanho do Estado, isso não vai a lugar nenhum. Então, temos uma agenda nova a ser construída, tá certo? É uma agenda com os novos segmentos. Os jovens que saíram em 2013 foram defender o quê? Foram falar que a educação não está boa, que o transporte não está funcionando, que a saúde está com problemas. O que nós dissemos em relação a essa agenda? O sistema político produziu o que em relação a essa agenda? Nada. Então, a agenda nova, eu diria assim, ela é absolutamente fundamental, porque ela pode soldar novas alianças. Eu vou dizer 2 equívocos que os governos do PT cometeram. Não que não tentassem, né? Porque nos anos 2000 nós não fizemos, de 2003 para cá, nós não fizemos nenhuma reforma. Não fizemos reforma agrária, reforma tributária, reforma bancária. As reformas de 64, né, as reformas de base não foram feitas. Elas foram tocadas no documento Esperança e Mudança, que o PMDB fez, esse sim um grande programa, apresentado em 82. Lá estavam as reformas. Também não fizeram. Então o Brasil é de um antirreformismo inimaginável. Mas o que eu quero chamar a atenção, a vitória do presidente Lula em 2002 foi com base numa maioria política muito heterogênea. Quem era a maioria que deu vitória em 2002? Era uma maioria formada por derrotados do neoliberalismo. Eram os trabalhadores, agricultores, certo? Comerciantes, industriais, classe média, derrotados. Isso elegeu, deu a vitória e dizer o seguinte: olha, presidente Lula, o que nós queremos do seu governo é basicamente repor aquilo que o neoliberalismo nos tirou: emprego, salário, tá certo? Nível de preços. Bom, isso foi feito, tá certo? Nós criamos 22 milhões de empregos, a renda do trabalho cresceu, um processo de inclusão. Bom, fizemos muito mais que os anos 90 retirou. O problema é que não fizemos as reformas. Por quê? Porque essa maioria política não permitia fazer reformas. Não tinha maioria para reforma. O presidente Lula, me lembro isso em 2003,
Ele reuniu todos os governadores eleitos daquela época em torno de uma reforma tributária, que não era grande coisa, mas reuniram, foram todos lá entregar para o presidente do Congresso, que era então o presidente Sarney. O presidente Sarney recebeu, é muito importante isso aqui. Está lá, não sai, não tem maioria para isso. Não é que o governo não quis fazer, não tem voto. Mas ele tentou mudar essa maioria. De que jeito? Vamos lembrar aqui 2 casos apenas, que hoje talvez sejam erros. Quando o presidente tomou posse, o presidente Lula tomou posse, ele falou lá que o sonho da vida dele era que todos os brasileiros tivessem 3 refeições por dia e tal, e lançou o programa Fome Zero. Lembra desse programa, Fome Zero? Esse era um programa que não era para os pobres, era um programa com os pobres. O que significava dizer que em cada cidade teria um comitê dos pobres que se reuniriam, auto-organizar-se-iam, formariam ali suas cooperativas, teria uma relação direta com a produção do campo. O que aconteceu quando começaram a ir para as cidades iniciar esse programa? Criou uma resistência enorme de quem? Dos prefeitos. Alto lá, ninguém vai mexer nos meus pobres. Que negócio é esse aqui? Agora vamos pegar os pobres, vamos politizar os pobres sem que passe por mim? Os prefeitos não aceitaram. O conservadorismo dos poderes locais não aceitou um programa com aquela natureza. O presidente Lula, dentro do seu pragmatismo, poderia ter tentado manter esse programa por muito tempo, mas não saberia se ele teria sido implementado. Então, o que aconteceu? Nós saímos do Fome Zero e fomos para o Bolsa Família, que é um programa espetacular, tá certo? Colocou pela primeira vez dinheiro direto nos 10% mais pobres, um programa que tirou gente da pobreza, tá certo? Houve um movimento econômico, criou dinamismo local, sensacional o programa. O problema qual do programa? Ele não politizou. As pessoas acharam que melhoraram de vida, porque eram bonitos, porque a igreja, porque a religião, porque eles se esforçaram. Imagina. Claro que é importante a beleza, o esforço deles, a religião, mas isso tudo podia ter permitido que nos anos 80 e 90 eles também crescessem. Eles não cresceram, eles cresceram nos anos 2000, porque houve política e não foi feita política. O programa Fome Zero continua sendo gerido pelos prefeitos, que definem quem entra e quem sai. Então você não tornou os miseráveis desse país um ator político relevante. Porque se essa gente tivesse se transformado num ator político, eles diziam, bom, mas que isso? Eu estou ganhando só a Bolsa Família, mas o imposto quem paga sou eu quero mais, vamos fazer uma reforma tributária. Eles seriam, na verdade, um grande elemento de impulsionador das reformas. Que é um outro exemplo que se tentou e também não se conseguiu fazer, que era tornar, do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, a classe trabalhadora dirigente das transformações. Isso tentou, se fez lá o Fórum Nacional do Trabalho, em 2003, cujo objetivo era mudar a estrutura sindical. Quem não sabe que a estrutura sindical brasileira é uma máquina de produzir pelegos? Tá certo? Não, isso aqui não é um julgamento de valor, tá certo? É essa a realidade. Qual era a ideia? A ideia era, bom, quem conhece a ideia do propósito do contrato coletivo, da CUT, dos movimentos que queriam modificar, tinha ali, não conseguiu fazer, gente. Nós tivemos 22 milhões de acesso a um emprego nos anos 2000 e não mudou a taxa de sindicalização no Brasil. A taxa de sindicalização continua estancada em 17% da força de trabalho, já foi 30%. Nós fizemos pesquisa em São Paulo, os trabalhadores que tiveram acesso ao seu primeiro emprego. De cada 10, 2 filiaram o sindicato, 8 não se filiaram. Dos 8 que não se filiaram, 4 não se filiaram. Por que você não se filiou? Porque o sindicato é um bando de pelego, eles só pensam neles, não estão nem aí pra gente. Eu não faço parte desse tipo de coisa. 4 em cada 8. Os outros 4 do 8, olha, o sindicato é um negócio fundamental, é sensacional, se a gente é batalhador, eu quero participar. O problema é o seguinte, esse tal do sindicato nunca passou aqui na fábrica, eu não sei onde fica o sindicato. Eu sei onde fica a justiça do trabalho, mas o sindicato eu não sei. É um problema do sindicato? Não, é um problema também. Vamos pegar o movimento estudantil. 4 milhões de jovens ascenderam ao ensino superior. Gente humilde, que não teria outra oportunidade se não fosse a política do governo federal. E eu pergunto, quantos desses 4 milhões foram participar do movimento estudantil? 2 milhões de famílias tiveram acesso à casa própria.
sem subsídio do programa Minha Casa Minha Vida, não teriam a casa própria. Quantos dessas pessoas foram participar dos movimentos, associações de bairro, moradores? Então é muito fácil, o governo não fez. Claro, o governo não fez, mas não basta eleger o prefeito, o governador, tem que ter força organizada. Então o que nós estamos fazendo aqui, isso aqui pode dar uma coisa inesperada. Essas mobilizações que nós estamos fazendo, olha gente, quem conhece a história brasileira, isso não é comum. Nós estávamos aqui discutindo na terça-feira, se não fossem esses movimentos aqui, apesar da representatividade, você organizar num auditório como esse, não é? O que há de melhor nessa cidade para pensar o país, o futuro, poxa, isso aí é sensacional, gente. Não é pouca coisa, isso está acontecendo no Brasil como um todo. Quando o ex-presidente foi sequestrado lá em 4 de março, nós tivemos de forma espontânea eventos em 1.500 cidades. Quase 500 mil pessoas saíram. Isso é uma coisa vibrante. Então tem algo acontecendo no Brasil que é de novo, muito novo. Isso pode, na verdade, se muito bem organizado, trabalhado, isso dá um salto considerável. Essa é a ideia do longo prazo, a questão da tributação regressiva dramática no Brasil. Bom, eu acredito que o socialismo, gente, um modelo de socialismo que Marx pensou, né, era o socialismo em geral nos países capitalistas mais avançados. Ele imaginava que a revolução socialista ocorria na Inglaterra ou na Alemanha. As experiências socialistas que nós tivemos sempre foram em países muito atrasados. A Rússia era um país atrasadíssimo. Então, o papel do socialismo foi, em primeiro lugar, levar ao limite o próprio capitalismo, para poder depois, no máximo da expansão, você passar por uma sociedade superior. Então, as nossas experiências de socialismo foram experiências muito pobres nesse sentido. Porque você teve que antes ainda tentar fazer aquilo que o capitalismo não havia feito. O que nós estamos vendo hoje é uma situação muito diferente. Certo? Hoje você tem grandes corporações que precisam do Estado. Tem um estudo econométrico que fizeram que encontraram apenas 147 mil grupos que reúnem todos os setores de atividade econômica, porque hoje sociedade por ações, etc. E você, cada vez é um grupo menor de gente que domina a economia. E essas grandes empresas cada vez mais precisam do Estado. Então, estamos chegando a um quadro, porque ninguém imaginava que aquela coisa do comunismo, uma coisa cubana, por exemplo, que a cara da padaria, coisa pequenininha ser de forma comunal. Na verdade, a estratégia do socialismo, pelo menos, são os setores mais dinâmicos da economia. Esses sim têm que ser, na verdade, estatizados. Então, não vejo que nós jogamos fora a perspectiva do socialismo, até porque a crise do capitalismo no qual nós estamos não tem saída à vista. Pode vir a ter, tá certo? Mas até agora isso não aconteceu. O que a China está fazendo? China está expandindo o capitalismo. Porque é um país, muito o que fazer naquele país lá ainda, tá certo? Então precisa, eu acho, na perspectiva marxista, o socialismo é uma etapa que supera o capitalismo na sua maturidade e não na sua fase ainda em desenvolvimento. Os BRICS são o que nós temos de mais importante no enfrentamento da crise de hegemonia dos Estados Unidos. Eles sabem disso, certo? Porque o que há desde a crise do sistema de Bretton Woods, o sistema de regulação do capitalismo, iniciado em 44, que vai até 73, nada se colocou no lugar. O presidente Lula, por exemplo, uma da parte da estratégia externa nos anos 2000 era tentar fazer reformas por dentro do FMI. Só que os americanos e europeus não querem mudar nada. Então, apostou cada vez mais nos BRICS, construiu, tudo é muito lento, tá certo? Mas o que está acontecendo lá não tem nada em paralelo desde a crise do sistema de Bretton Woods. Então, há uma tensão também no centro dinâmico, porque os Estados Unidos vivem um processo de subdesenvolvimento, tá certo? O país não tem mais indústria. 260
das maiores empresas do mundo são dos Estados Unidos, não estão nos Estados Unidos, são fora dos Estados Unidos. Então não tem mais indústria, tem um problema sério de orçamento. Eles não conseguiram nem fazer um tipo PAC nosso aqui, tá certo? Um plano de aceleração do crescimento, não conseguiram fazer uma retomada do investimento. Eles estão com 3 décadas com um problema de infraestrutura enorme. Saiu agora um relatório recente dos engenheiros daquele país que mostram a dramaticidade da infraestrutura de lá. Problemas de falta de luz, tá certo? Que tem isso, em Washington, para a luz, tem apagão em Washington, Obama tem que andar com vela, não tem luz. De cada 9 pontes nos Estados Unidos, uma está empodrecida. De todos os portos dos Estados Unidos, somente 3 têm capacidade de receber navios de alto tamanho, dimensão. Dos 200 mil quilômetros de transporte de alta velocidade existente no mundo, não tem 1 quilômetro nos Estados Unidos. Então a estrutura deles, dramática. Não tem indústria. Como é que sustenta a hegemonia? Que precisa de um dinheiro crescente para o sistema militar. Só com o sistema financeiro não vai longe. E a coisa mais espetacular que está acontecendo agora no sistema eleitoral deles é a presença de um cara que se diz socialista. Isso é uma coisa inimaginável nos Estados Unidos. Pesquisa feita com jovens diz que 34% dos jovens declararam socialista. Eu nem sei o que é socialismo para eles, mas usar a palavra nos Estados Unidos socialismo é uma coisa inimaginável. Tá certo? Então, os BRICS são uma alternativa, não há dúvida em relação a isso. É uma disputa muito grande, tá certo? Nesses acordos de tarifas que estão sendo feitos, tem projetos aí muito interessantes de disputa, né? E o Brasil é, pela primeira vez, participante dessa construção. É uma pergunta bastante complexa, mas vou ser bem rápido. O capitalismo brasileiro funciona através de blocos de investimentos e ciclos de consumo. Nós tivemos 3 grandes blocos de investimento. Um durante o governo Getúlio, que permitiu a construção das chamadas indústrias de base, né? A própria Petrobras, a Companhia Alcalis, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia, de Siderurgia Nacional, Companhia Siderúrgica Nacional, etc. Depois nós tivemos o segundo bloco de investimento, que foi no governo do Juscelino Kubitschek, o Plano de Metas, né, que construiu a indústria de bens de consumo durável no Brasil. E tivemos um terceiro plano de bloco de investimento, que foi no governo Geisel, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. De 79 para cá, o Brasil não teve nenhum grande bloco de investimento. O que nós tivemos foi um ciclo de consumo. Você ocupa a capacidade ociosa, mas não avança porque precisa um bloco de investimento. O PAC, iniciado em 2006, era uma tentativa de construir um bloco de investimento. Só que veio a crise de 2008, interrompeu, e aquilo que era bloco de investimento se transformou, na verdade, em política anticíclica. Investimento em universidade, não é minha área, tá certo? Mas eu acho que o modelo de universidade que nós temos no Brasil, pública, não é viável para um sistema de qualidade que universaliza o acesso. Acho que nós temos que separar o que é universidade de ensino superior. Tá certo? São coisas diferentes. Universidade é pesquisa, docência, tá certo? Ensino superior é ensino superior. Combinar as duas coisas, eu acho que não funciona muito bem. Então, e o modelo que nós temos é um modelo muito rígido nesse sentido. Né? Nós temos uma parte grande das chamadas universidades que não fazem pesquisa. Mas isso significa elitizar, ou seja, você vai ter no Brasil 50 universidades que são universidades, tá certo? O resto é ensino superior. Porque senão não tem recurso, porque, veja, nós gastamos hoje na área social
24% do PIB. Certo? A carga tributária no Brasil é 36% do PIB. 24% é gasto social. Dos 24%, 12% são com previdência. Então, o que vai sobrando? Para a educação, para a saúde, para a cultura. Né? Então, eu acho difícil você aumentar a carga tributária no Brasil. Não é impossível, mas é difícil convencer as pessoas a pagarem mais impostos. Os ricos, tudo bem, mas então você vai ter que fazer mais com o mesmo. Certamente, mas não é... Quanto é que é a corrupção? A corrupção dizem que é 10% do PIB. Tudo bem, 10% do PIB, mas vai precisar... Na verdade, tem que mudar o padrão de gestão pública que nós temos, tá certo? Nós temos um Estado matricial, não pode continuar a educação uma caixinha, saúde outra caixinha, as caixinhas, tá certo? Precisa uma matricialidade das ações, porque o público é o mesmo, não podemos olhar os indivíduos por parte. Eu só olho esse cidadão naquilo que ele é ignorante, o outro olho naquilo que ele não tem de saúde. É tudo a mesma coisa, é um indivíduo só, é totalizante. Isso podia reduzir, nós temos um custo meio exorbitante. Certo? Reduzir o custo meio e avançar as atividades fins. Mas é uma polêmica, isso é muito abrangente. Mas no bloco final, eu vou colocar em uma pergunta. Uma pergunta. A pergunta de Cipriano, a pergunta de Valdênia, a pergunta do Felipe, a pergunta do professor Carlos Alberto, do João Ricardo Cerqueira, do Pedro Leonardo Pereira e do Hermes Halley. Eu perguntaria o seguinte: se você fosse nomeado amanhã ministro da Fazenda, olhando o cenário mundial, que proposta você teria para Dilma no curto prazo? O Inácio Rangel, que foi um grande economista brasileiro, um dos mais importantes, ajudou na constituição de várias empresas brasileiras, estava sempre ao lado do Getúlio. Em 1962, ele foi convidado pelo Jango para ser ministro. Isso está num livrinho dele, ele conta isso. Né? Ele não aceitou ser ministro. Né? Ele disse duas razões. Né? Primeiro, que para ser ministro eu preciso ter autonomia para ocupar todas as funções daquele ministério, tá certo? Porque para você ser ministro e deixar o pessoal que está tomando conta da Receita Federal, por exemplo, não dá. Ou você muda tudo para poder funcionar, tá certo? E foi ele que disse, olha. E segundo lugar, não é que para ser ministro da Fazenda não é uma questão pessoal, se é o João ou a Maria. Na verdade, o ministro da Fazenda do nosso governo é a Dilma. Então, pode ser qualquer um. A questão é que você precisa ter maioria política para poder fazer as ações necessárias. Então, eu acho que não é uma questão de pessoas. O problema não era o Joaquim Levy, não é o Nelson Barbosa. O fato concreto é que as pessoas assumem determinados postos e não conseguem mudar as pessoas, não conseguem fazer uma equipe, porque no fundo não é um problema de pessoas, são de ideias, de projetos. Então eu diria para ela o seguinte: olha, precisa autonomia do Ministério da Fazenda, não é? E ao mesmo tempo tem que ter autonomia o próprio ministro para poder tomar as decisões, senão na verdade o ministro da Fazenda termina sendo um executor da Presidente da República. E não é um bom sinal, eu acho, nesse sentido. Então você recusaria? Recusaria. Vamos procurar mais ministros.